Amém? Eu vou convidá-lo a abrir a palavra do Senhor nessa noite no livro de Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 29, mas nós vamos nos deter no verso de número 16. Tá bom? Eu vou ler praticamente todo o capítulo para que a gente se situe, né? Para que a gente entenda o que o texto trata, mas digamos assim, a ênfase maior será no verso de número 16, o qual é o título, né, praticamente dessa pregação aqui nessa noite. Gênesis capítulo 19, todos encontraram? A partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantando-se e indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés, levantai-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Verso 12. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genros, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereça. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostrasse, salvando minha vida. Não posso escarpar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Versículo 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar.
Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós somos muito gratos a Ti por esse retorno. Ó Deus, eu espero que em nome de Jesus, Pai, nós possamos prosseguir para uma eventual normalidade. E a nossa oração nessa noite, Senhor, é que de uma forma tão preciosa, tão cara, Tu possa falar o nosso coração nessa noite, assim como Tu o fizesse pela manhã aqui nesse lugar. Eu espero isso, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Por essa razão, nós te pedimos que nessa noite haja sobre a minha mente iluminação do Teu Espírito Santo. E ao mesmo tempo eu peço que o fogo do Teu Espírito Santo possa aquecer o coração dos meus irmãos que se encontram aqui nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, na última oportunidade que eu tive de estar pregando aqui, não sei se você acompanhou pela live, eu falei sobre a mulher de Ló. Um sermão biográfico, vamos por assim dizer. E lembra-se da mulher de Ló, né? É um lembrete que Jesus faz à sua igreja em particular, porque esse lembrete Jesus não deu a fariseu nem a escribas, Jesus deu em particular aos seus discípulos, e ele diz uma coisa interessante: lembra-se da mulher de Ló. Ele não manda que a igreja lembrasse de Ana, ele não manda que a igreja lembrasse de Ruth, ele não manda que a igreja lembrasse de Sara, ele não manda que a igreja lembrasse disso nesse momento, mas em particular que a igreja lembrasse da mulher de Ló. Por quê? Porque o tema em destaque no texto do capítulo 17, na altura do verso 32, era a segunda volta de Cristo. Por essa razão, Jesus alerta a sua igreja, aos seus discípulos naquela oportunidade, que eles deveriam lembrar da mulher de Ló. Por qual razão? Porque a mulher de Ló foi alguém que teve oportunidades. Eu vou repetir, foi alguém que teve oportunidades de se salvar, mas ao contrário, ela se perdeu. Por essa razão, Jesus manda, que o tema era a sua segunda vinda, os seus discípulos lembrar sempre da mulher de Ló. Eu fiquei me questionando, se a vida da mulher de Ló tinha muita coisa a nos ensinar, o que a vida do seu marido tem a nos ensinar? E por essa razão, eu vou pregar nesse texto, com destaque, repito, no verso de número 16. Toda vez que eu falar em Ló, eu queria que você tivesse uma coisa em sua mente: o pastor está falando de um filho de Deus, tá bom? Toda vez que Ló for mencionado, lembre-se sempre disso. Eu não estou falando de um perdido, eu não estou falando de um apóstata, eu não estou falando de um desviado, eu não estou falando de um mau caráter, eu estou falando de um filho de Deus. E daqui a pouco eu lhe dou base bíblica para isso, tá certo? Para não ficar apenas nas minhas palavras. Mas quem é esse homem que se demorou? Você conhece alguém relutante? Você conhece alguém cabeça dura? Você conhece alguém que é obstinado nas opiniões ou nas decisões e não sai do canto nem amarrado? Esse camarada chama-se Ló. Ló era uma pessoa relutante. Ló era uma pessoa, irmãos, que quando tomava certas decisões ou quando se apegava a determinados lugares ou algumas situações, era difícil arrancar Ló de lá. É isso que eu gostaria que você entendesse. Quem era esse homem? Ele era sobrinho de Abraão, como os irmãos sabem. E quando foi que ele foi relutante? Quando foi que ele se demorou, como diz o verso de número 16, vou reler. Como, porém, se demorasse Ló,
Pegaram-no os homens, entendo, os anjos, pela mão a ele, a Ló, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando foi que Ló se demorou? Na manhã crucial para a vida dele. Na manhã, onde aqueles 2 anjos enviados pelo Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Nesse momento, Ló se demorou. Nesse momento, Ló, mais uma vez, se demonstrou alguém relutante. Eu vou dividir essa pregação em alguns pontos. E o primeiro ponto nessa noite, eu gostaria de destacar o seguinte: quem era Ló? Quem era Ló? Ele não era simplesmente o sobrinho de Abraão, alguém que vivia de muleta na fé de Abraão, não. E por que é importante isso? Porque, repito o que eu já falei no início da minha fala, Ló não era um homem mau, Ló não era um homem incrédulo, Ló não era um homem apóstata, repito, Ló era um homem justo. Eu vou lhe provar isso e vou lhe pedir, por gentileza, que você vá lá para o Novo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 7 e verso 8. Entenda bem uma coisa, veja a avaliação que Deus faz por intermédio da pena de Pedro, né, da caneta de Pedro, por dizer assim, do papiro de Pedro, acerca de quem era Ló. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, a Bíblia diz o seguinte, posso ler? E livrou quem? O justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então, quem era Ló? Sem sombra de dúvida aqui, Ló era um crente verdadeiro. Quem era Ló, meus irmãos? Ele era um homem justificado por Deus. Que coisa interessante, né? Quem era Ló? Ele era, como eu digo aqui, um filho de Deus. E interessante que isso não é avaliação minha, isso não é produto da minha mente acerca da pessoa, ou digamos assim, da conversão de Ló, não. É o próprio Deus que escreve isso a respeito dele. Deus disse que ele era um homem justo. O que é que você entende? Alguém justificado por ele próprio, por Deus, né? Ao mesmo tempo, Ló era um filho de Deus, e isso é muito interessante para nós pensarmos aqui nessa noite. Por quê? Porque Ló, como diz o verso 8 do capítulo 2 de 2 Pedro, ele era justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre os sodomitas. O que é que você aprende aqui? Ele morava num lugar iníquo, ele morava em cidades permeadas pelo pecado. Nenhum dos habitantes de Sodoma tinha Deus como referencial. E mesmo nesse lugar iníquo, mesmo nesse ambiente, digamos assim, não propício para ser crente, Ló conseguiu continuar justo. Por quê? Porque não é fácil ser, por exemplo, um Daniel na Babilônia. Não é fácil ser um Obadias na casa de Acabe. Porque não é fácil ser um crente sobre a tutela de Nero. Não é fácil de maneira nenhuma ser um homem justo em Sodoma e em Gomorra. Por essa razão eu posso afirmar que para você ser crente num ambiente iníquo, você tem que ter graça de Deus e não pouca. Ló tinha demais a graça de Deus sobre a vida dele. Mas não somente por isso. Também com base no verso 8 de 2 de Pedro capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte, que ele atormentava a sua alma por causa das obras iníquas que ele via naquele lugar. O que é que você entende? Com o passar do tempo, eu não sei quanto tempo Ló morou em Sodoma e em Gomorra. Não sei, a Bíblia não nos diz. Eu aprendi uma coisa. Aonde a Bíblia se cala, eu também devo me calar. A Bíblia não diz quanto tempo ele morou lá. Mas o fato é o seguinte, ele morou tempo suficiente para observar as obras daqueles moradores e entender que eram obras iníquas, em outras palavras, obras que não glorificavam a Deus. E mesmo morando naquele lugar, Ló atormentava a sua alma. O que é que você aprende aqui? Ele não se tornou alguém frio.
Ele não se tornou alguém indiferente ao pecado, coisa muito comum com nossas vidas, né? Nós vamos, irmãos, aos poucos, nos familiarizando com o pecado. Aquilo que no início, muitas vezes, da nossa fé, nós dizíamos não. Infelizmente, com o passar do tempo, nós passamos a dizer sim, praticando muitas vezes ainda de forma obscura, mas às vezes a gente se torna tão frio com relação a essas coisas, que mesmo aquilo que a gente sabe que é errado, a gente começa a praticar em público. Ló não era dessa maneira. Com certeza eu posso lhe dizer uma coisa aqui, ele ainda se chocava com o que era errado. Ele ainda, irmãos, com certeza, se surpreendia com o pecado que era feito, que era realizado, que era cometido em Sodoma. Ele não se familiarizou com aquilo, ou seja, ele não se tornou uma pessoa indiferente ao pecado praticado ali. Por essa razão, Ló era um homem justo, justificado por Deus. E ao mesmo tempo, um filho de Deus, sem dúvida alguma. Eu poderia dizer, sem medo de errar, que Ló era alguém selado pelo Espírito Santo. Como você que está aí, como você que um dia foi regenerado, como você que um dia se converteu, arrependeu-se dos seus pecados, e que o Espírito Santo testifica com o teu espírito de que você é filho de Deus. Talvez você seja exatamente como Ló. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, qual foi o comportamento desse homem? Eu chamo a sua atenção para o verso de número 13, do capítulo do número 19 do livro de Gênesis. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que os anjos falam o seguinte: pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Meus irmãos, Ló era crente suficiente para acreditar que o que Deus prometia, ele cumpria. Ele recebeu aquela visita em sua casa, aquela visita angelical em sua casa, e ele acreditava piamente que Deus haveria de destruir aquela cidade. Permita-me dizer uma coisa aqui para vocês, é a minha avaliação, você não precisa concordar comigo. Se nós não tivéssemos a Bíblia Sagrada hoje, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, imagine isso. Se o Espírito Santo não estivesse conosco, se nós não estivéssemos as Sagradas Escrituras, se nós não tivéssemos nenhum conhecimento de Deus, o fato de você colocar a cabeça para fora da janela, ou acessar suas redes sociais, ou ver como o mundo está hoje, traria uma certeza na sua vida: o mundo não pode continuar da maneira que está. Isso tem que ter um fim. Ló era alguém que, quando recebeu a visita daqueles seres na casa dele, ele chegou a essa conclusão: olha, Deus vai destruir isso aqui mesmo. Esse foi o comportamento dele, ou seja, ele tinha pleno conhecimento do juízo de Deus. Mesmo assim, Ló se demorou. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui nessa noite? Mesmo sabendo que aquilo tudo ia ser destruído, irmãos. Mesmo sabendo que Deus iria cumprir a palavra dele. Ele acreditava piamente naquilo, ele alertava as pessoas acerca daquilo. Mesmo assim, ele era uma pessoa relutante, ele era uma pessoa que demorava a tomar decisões certas. Qual é a grande aplicação para a nossa vida aqui, tomando como base esse segundo ponto? Qual é o comportamento de Ló? Eu conheço pessoas, e muitas, não poucas, que apreciam uma boa pregação. Eu conheço pessoas, não poucas, que concordam com a doutrina sadia do Evangelho. Eu conheço pessoas, e não são poucas, que amam aprender, que adoram uma boa escola bíblica, que é louco por livro de seminários, e não tem, por livro de teologia, perdão, e não tem nada de errado com isso. Porém, são inertes, são relutantes, nunca se envolvem com nada de Deus.
Nunca moveu uma palha, por exemplo, para missões. Se você é essa pessoa, você está na pele de Ló. Você é salvo, eu não estou dizendo que você não é. Mas seu comportamento, infelizmente, é de alguém relutante. Como também eu conheço muitas pessoas que têm Cristo como cabeça. Acreditam no céu, mas não o desejam. E o que é pior, acreditam na doutrina do inferno, mas não o temem. Imagine bem, eu estou falando dessa pessoa, de Ló. São pessoas relutantes, são pessoas que nunca discernem o seguinte: ei, nós estamos em guerra, irmãos. Eu gostaria de dizer isso a você aqui nessa noite. A igreja está em guerra. Nós travamos uma luta diária contra as regiões celestiais do mal. Nós não estamos vivendo tempo de paz. E vou lhe dizer algo aqui que você pode até não concordar comigo. Não espere que as coisas melhorem. Não. É hora mais do que nunca de Deus testar quem é cristão e quem não é. Nós estamos partindo para um caminho mais estreito, com certeza o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Nós cristãos, estamos partindo para isso aqui. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Você pode ser uma pessoa salva, eu não tenho dúvida disso. É você e Deus. Mas talvez você tenha esquecido de colocar a sua armadura. Esse era Ló. Eu conheço pessoas também que creem em santidade, que leem muito sobre santidade. Pessoas, irmãos, que estudam sobre santidade, porém acham que é um padrão elevado demais para ela própria. Eu gostaria de dar um conselho aqui à igreja do Médici aqui nessa noite. Todas as vezes que você for orar a Deus, lembre-se de uma coisa: você se relaciona com o Pai. Tá certo? Quando você for, por exemplo, fazer a oração do Pai Nosso como direcionamento, e você chegar naquela parte que diz: Senhor, venha o teu reino. Que tal você dizer a Deus o seguinte: Senhor, faz da minha vida o que tu queres, para a glória do teu reino. Está aqui meus filhos, Senhor, eles são teus, minha esposa, meu esposo, minha vida, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Faz isso para a tua glória e para o teu louvor. Será que você pode fazer essa oração nessa noite? Ele está até ali. Meu filho estava com problema de Covid, né? Ele está curado há 40 dias, não pega mais não. E eu fui lá na Santa Clara e eu vi ele lá, ofegante, eu fui deixar um cartão lá para eles. E quando eu olhei por aquela vidraça naquele sábado da noite, sabe o que eu disse a Deus? Está aí alguém, Senhor, que eu sou capaz de dar a minha vida. E você entende esse amor? Pegue esse amor, multiplique por 10 elevado a N. É o amor que teu Pai tem por você. Então, todas as vezes que você for orar a esse Deus, falar em santidade sobre esse Deus, entenda uma coisa aqui nessa noite: você está ali se relacionando com alguém que te ama. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu conheço também, irmãos, pessoas que são crentes, filhos de Deus, que querem agradar a gregos e a troianos. Sabe? Quer agradar a todos. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, nunca esqueça nessa noite. Há momentos na nossa vida que mexem, por exemplo, com nossos valores bíblicos, que nós temos que nos posicionar. O Evangelho lhe pedirá decisões. Você tem que tomar decisões, seja onde for, no ambiente de trabalho, na sua escola, no teu namoro, no teu casamento, na criação dos teus filhos, no teu relacionamento com teu pai. Ei, você não é um mundano. Você tem que tomar posições na sua vida. Embora talvez você que esteja aqui seja salvo, você agrada gregos e agrada troianos. Você não tem uma base, você não tem, irmãos, um referencial.
no que diz respeito àquilo que você crê. Talvez você esteja na pele de Ló. Seja para a gente partir para o terceiro ponto nessa noite. Não gaste sua vida tentando tornar a porta mais larga. Ela não é. Não gaste a sua vida tentando tornar a cruz mais leve. Você não irá conseguir. Sabe qual é o grande problema sabe qual foi o grande problema da vida de Ló? E eu não quero isso para a minha vida? Eu vou lhe dizer. Preste atenção nisso. A consciência de uma alma relutante a proíbe de desfrutar de paz interior. Ló foi alguém relutante naquilo que Deus mandou dizer a ele. E Ló era uma pessoa que ele não tinha paz interior, eu creio, apesar de ser salvo. Terceiro ponto aqui nessa noite. Por que Ló foi relutante? Por que Ló, irmãos, ainda quis se demorar em Sodoma? Vou lhe dizer por quê. Por conta das escolhas dele. Vou lhe convidar a ir para o capítulo 13. É um capítulo que ninguém gosta de ir. Capítulo 13, versículo 9 e 10. Não é pelo número, os irmãos estão entendendo, né? Capítulo 13, verso 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vou ler a partir do 8. Disse Abraão a Ló: não haja contendas entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Os irmãos estão me entendendo? Começou a haver contendas entre os pastores de Ló e os pastores de seu tio Abraão. E já não dava para eles caminharem juntos, de tanta contenda que existia. Então Abraão chegou para Ló e disse: olha Ló, escolhe para que lado tu queres ir. Se tu for para um lado, eu vou para o outro, né? E eu acho isso aqui muito interessante. Por quê? Porque Ló escolheu as campinas do Jordão que davam para Sodoma e Gomorra. Sabe por que ele fez essa escolha? Porque Ló só olhou para a produtividade da terra. Sabe por que Ló fez essa escolha? Porque Ló escolhia pela vista e não pela fé. Sabe por que Ló fez essa escolha? Porque Ló era uma pessoa que, apesar de salvo, não costumava escutar Deus. Não costumava escutar Deus. Nem pessoas que escutavam Deus. É interessante, você pode chegar em casa, ainda no verso 13, capítulo 12, né? A Bíblia diz que ele morava no campo, depois foi morar dentro de Sodoma e Gomorra. Capítulo 14 de Gênesis, verso 12. Não sei por que razão ele fez isso. Talvez para dar uma vida melhor à sua família, às suas filhas, à sua esposa. A Bíblia não nos diz porque ele resolveu fazer essa mudança na vida dele. Mas o fato é, ele foi morar dentro de Sodoma e Gomorra. Saiu das tendas do campo que ele morava e foi para dentro de Sodoma e Gomorra. Interessante, em nenhum momento ele perguntou a Deus: Deus, tu queres que eu vá para Sodoma e Gomorra? É essa a direção que tu tem para a minha vida? Vou fazer algumas aplicações nessa noite com base nesse ponto das escolhas de Ló para a minha vida e para a sua. Você quer acabar com a sua espiritualidade? Ou seja, você quer diminuir seus interesses pelas coisas eternas? Ou seja, você quer obscurecer seu discernimento espiritual? Você quer dar espaço ao diabo na tua vida? Comece a fazer escolhas erradas. O que significa isso, pastor? Toda escolha errada, como é que eu sei? É uma escolha sem apoio das Escrituras. Quer acabar com sua vida espiritual?
Comece a tomar decisões segundo você mesmo. Porque eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Eu acho que a igreja já sabe, mas eu vou repetir. Repetir é didático, né? Nós não temos livre-arbítrio. Nós perdemos o livre-arbítrio no Éden. Nós temos arbítrio. Ou nossas decisões é segundo Deus, ou nossas decisões é segundo o diabo. Como dizia Martinho Lutero, né? O homem é uma mula. Ou ele está montado por Deus, ou ele é montado pelo diabo. Então você não tem livre-arbítrio. Suas escolhas sempre serão segundo Deus ou segundo o diabo. Você só tem arbítrio. Livre jamais. Uma coisa interessante aqui, né? Escolhas erradas são escolhas sem apoio das Escrituras. Me permita algumas aplicações para você nessa vida prática, nessa noite, prática. Lembre-se, é importante você escolher uma igreja onde congregar. É importante você escolher que pastor você deve ouvir. Sabe por quê? Porque se você não fazer parte de uma congregação séria, se você não ouvir um fiel expositor das Escrituras, você pode se tornar um legalista. E a coisa pior que pode existir na vida de um cristão, se eu posso chamá-lo assim, é nós sermos ou nos tornarmos um legalista. Porque o legalista, ele acha que ele sempre vai obter a salvação por mérito próprio, por performance dele. Ou senão, você pode se tornar um fariseu. Ou quem sabe até mesmo num lunático, em alguém alienado, em alguém que essa ferramenta na sua mão, ao invés de ser uma espada, é uma navalha, lhe corta. E isso é muito prejudicial para você. Tenha cuidado em quem você escuta. Tem pregador que não usa a espada, ele usa a navalha, ele lhe corta. Corta você e corta a si próprio. Outra coisa, lembre-se, isso aqui é primordial. Se eu tivesse essa instrução quando eu tinha 15 anos. Lembre-se que profissão escolher. Eu vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Só se forme ou se especialize em algo que você tenha prazer no que faz. E seja para a glória de Deus. Agora, importantíssimo é que a profissão que você escolha para trabalhar, não tire da sua alma o prazer de se alimentar das coisas de Deus. Isso é muito importante. Talvez você escolha ou esteja escolhendo, ou esteja em uma profissão que não dá tempo de você participar de cultos, que não dá tempo de você, irmãos, alimentar a sua alma, mediante um sermão como esse, ou quem sabe outro em culto de oração. Você não participa de nada. Por quê? Porque o seu trabalho lhe suga. Eu quero dizer uma coisa aqui a você nessa noite. Não vale a pena. Ontem eu conversava com um irmão muito caro ao meu coração, não é ninguém daqui não. E ele com tristeza de alma, ele dizia: pastor, eu não vou poder vir mais para os cultos, provavelmente. Porque agora eu vou trabalhar de 6 da tarde às 6 da manhã. E eu só vou ter uma folga por semana. Se coincidir, eu vou. Se não coincidir, eu não vou. Sabe qual foi o meu conselho para ele? Eu digo: coloque seu joelho no chão, meu querido. E peça que Deus, mesmo diante da crise que nós estamos vivendo, abra outra porta para você. Sabe? Sabe por quê? Porque no final, você vai ver que não valeu a pena. Não vale a pena você construir castelos, você mostrar que tem isso e aquilo, e perder a sua própria alma. Tenha cuidado onde você está entrando. Né? Ou o que estão fazendo com a tua alma. Tenha tempo para Deus, isso é importantíssimo. Terceiro, se você não é casado ou casada ainda, lembre-se de quem você vai escolher para se casar. Isso é importante demais. Eu vou dizer aqui a você uma coisa, olha, não é suficiente agradar seus olhos, não é suficiente ser um gênio, não é suficiente ser rico, não é suficiente você ter afeição por essa pessoa. A pergunta que eu quero lhe falar nessa noite é o seguinte: a união que você planeja, elevará a sua alma ou arrastará a sua alma para a decadência? Com quem você vai casar?
Qual a escolha que você vai fazer? Certa vez eu vi um pastor muito famoso pregando da seguinte forma, ele disse, olha, não existe a pessoa certa, você tem que ser a pessoa certa. Eu discordo totalmente desse pastor. Existe a pessoa certa, sim. A pessoa certa é que nós temos que casar com alguém que tenha compatibilidade com o Espírito Santo. É essa pessoa que os jovens daqui devem casar. Talvez você esteja me dizendo aí, pastor, isso é besteira, né? Isso são coisas sem importância, um crente não precisa temer isso. Eu posso dar-lhe um conselho aqui nessa noite. Meu amado irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui a você. A graça de Deus na nossa vida é como uma planta frágil. Ou você rega, como pastor? Com meditação diária, com momentos de oração, com pessoas que te rodeiem, que ame Deus, que ame o Deus que você ama. Ou você faz isso, ou ela não é nutrida. A graça de Deus, ela é como uma planta frágil. E eu gostaria de sinceramente perguntar, e você responda para você mesmo. Será que você não está se demorando? Será que você não é alguém relutante? E eu vou lhe dar aqui 4 sinais que indicam que você é uma pessoa, apesar de salva, mas ainda é relutante. Ainda tem dificuldade a tomar decisões na sua vida. Presta atenção. Primeira, seus pés têm dificuldade de carregar você para os caminhos do Senhor. Segunda, suas mãos têm dificuldade, juntamente com o seu coração, de se envolver com as coisas de Deus. Terceiro, sinceramente, como está a sua fé? Quarto, como as escolhas da sua vida são feitas? É segundo os olhos ou é segundo as Escrituras? Você escolhe com base no que Deus fala para você ou você escolhe segundo o que você vê? Tenha cuidado nesse conselho que algumas pessoas dizem, né? O que vale é você feliz. Siga seu coração, siga não. Porque a Bíblia diz que seu coração é enganoso. Quem o conhecerá? E por fim, nessa noite, isso é o mais triste para mim na vida de Ló. O que a relutância de Ló produziu na vida dele. Presta atenção. O que a relutância de Ló produziu na vida dele. Eu conheço pessoas que já chegaram para mim e disseram o seguinte: pastor, para mim não importa, né? E usa até essa metáfora. O que importa para mim é entrar no céu. Eu quero ser até lixeiro no céu, mas eu estando lá, para mim está bom demais. No céu não tem lixo, né? Isso é perfeito, mas a pessoa é uma figura de linguagem, né? Muitas pessoas já disseram isso para mim. Nem que seja lixeiro no céu, eu quero entrar, o importante é eu estar lá. Talvez com esse relato da vida de Ló, você esteja pensando aí com você, mas pastor, apesar disso tudo, o importante é que Ló foi para o céu. É verdade. Mas deixe-me dizer outra coisa aqui nessa noite. Santidade e utilidade deveriam andar de mãos juntas. Vou repetir. Santidade e utilidade deveriam andar de mãos juntas. Ló era salvo, mas Ló não era útil para Deus. E eu lhe provo isso aqui nessa noite. Vou lhe fazer uma pergunta, ou mais uma, né? Que tipo de vida, aliás, que impacto, a vida de Ló produziu em Sodoma? Chega em casa, leia Gênesis capítulo 18, do 23 até o 33. Quando os anjos chegam para destruir, né? Vão logo lá em Abraão, e Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 50, não, se tiver 50 eu não destruo. 45, se tiver 45, lembra do texto? E vai diminuindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que eu tenho certeza que você sabe. Quantos justos tinham em Sodoma e Gomorra? Quantos?
Quem era esse um? Só Ló. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que apesar de salvo, Ló nunca foi salvo. Que apesar de salvo, Ló nunca foi uma carta que pudesse ser lida pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. O que é que eu estou querendo afirmar aqui nessa noite, meus irmãos? Nenhum vizinho de Ló foi salvo através da vida dele. Ló nunca abriu a boca para pregar para ninguém. É tanto que na altura do verso 14, quando ele vai pregar para os genros, o genro diz, é brincadeira, quem está agora dando uma de pregador? Meu sogro. Por quê? Porque ele nunca fazia isso. Quando ele veio fazer isso, os genros dele não deram crédito. Posso fazer outra pergunta aqui a você nessa noite? Quantas pessoas estudam com você e já foi impactado ou tocado pelo evangelho que você diz conhecer? Quantos colegas de escola tua? Quantos colegas de trabalho? Quantos vizinhos da tua rua, pelo menos, sabem que você é crente? Eu vou contar essa. Já faz um certo tempo, um jovem serviu ao exército, eu não sei se foi aqui ao 31, e chegou na igreja, né? Depois de um ano, foi dispensado, e quando chegou na igreja, o pastor disse, o irmão fulano tem um testemunho para dar à igreja. Chamou o irmão foi lá para a igreja e disse, pastor, eu estou muito feliz. O pastor disse, pois não, pode declarar isso para a igreja. É para a glória de Deus, o pastor disse. O irmão disse, olha irmãos, eu passei 1 ano e 1 mês no exército. E eu tenho a dizer a vocês o seguinte, para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Deus, durante esses 13 meses que eu passei no exército, ninguém soube que eu era crente. Pele de Ló. Outra coisa aqui interessante. Que impacto a vida de Ló causou na família dele? Ei, você imagina você ser casado, ter 2 filhas e 2 genros, né? Que eram noivos dela e eram considerados já genros. E ninguém na tua casa se converter. A mulher de Ló era uma ímpia. As 2 filhas de Ló, você pode ler ainda no capítulo 19, do verso 30 em diante. 2 ímpias. Da casa desse homem, apenas ele foi para o céu. Tem algumas coisas que eu não consigo compreender na vida de alguns crentes. Nós estamos aqui, aí a gente tem pais incrédulos e a gente nunca abre a boca para eles, para falar de Deus para eles, ou sequer para orar. Nós pertencemos a uma comunidade cristã, somos salvos, tomamos santa ceia, já fomos justificados por Cristo, vivemos num processo de santidade, mas os nossos irmãos de sangue nunca ouviram o evangelho através de nós. Mas nós achamos que somos bacana demais. Esse era Ló. Eu lhe pergunto nessa noite, será que Ló está longe de mim e de você? Talvez Ló esteja aqui, na minha pele. Estou já finalizando, mas eu gostaria de pedir sua permissão para o que eu vou falar aqui nessa noite. Há cerca de 15 anos atrás, uma coisa impactou minha vida. Eu saí de casa, eu moro ali no bairro do Monte Santo, e próximo à empresa Cabral, em frente ao UFCG, uma sexta-feira, 7h30 da manhã, eu ia no carro, parei no sinal, um homem de calça jeans e camisa da Argentina com um saco nas costas ia passando do meu lado, e eu aguardando no sinal. E Deus disse, ore por ele. Eu disse, isso é coisa da minha mente. Fui-me embora. Ao meio-dia eu retornei do compromisso que eu tinha. Quando eu passei na ponte do açude de Bodocongó, ainda não existia o canal, estava em fase de conclusão. O mesmo homem estava com um saco nos pés, abaixo dos pés, sentado na ponte de Bodocongó, e Deus disse, ore por ele. E eu disse, tem muita gente, eu tenho vergonha. Fui-me embora para casa. Isso era meio-dia já. De onde eu moro, ainda hoje, para o açude de Bodocongó, é exatamente 1,5 km. 6h30 da tarde, quer dizer, quase 12 horas.
Quando eu saio da casa da minha mãe, que é na mesma rua, quem estava sentado no batente da casa da minha mãe? Esse mesmo homem. E eu não orei por ele. Isso faz 15 anos, mais ou menos. Isso nunca me saiu da mente. E eu disse a Deus: Senhor, eu não perderei mais oportunidade. Aí você pode estar dizendo: pastor, eu nunca me comportei assim. Se comportou sim. Porque, como diz Sophia Miller, no final da vida dela, quando um repórter foi entrevistá-la, em 1997, aquela mulher que pregou tanto na Amazônia para os índios, quando alguém chegou para Sophia Miller e disse: Sophia Miller, como foi seu chamado? Ela disse: eu não tive chamado. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, lemos uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é verdade? Mas nós negligenciamos. Gostaria de refletir com você nessa noite. Olhe para a sua família hoje. Olhe para as pessoas que talvez amanhã cruzarão o seu caminho. E, por favor, jamais se comporte como Ló. Amém? A Bíblia diz: se nós perseveramos até o fim, nós seremos salvos. Mas ela diz também que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. E nós temos esse tesouro nas nossas mãos, que a gente não negligencie. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe nessa noite, em nome de Jesus.